o que que faz, por exemplo, seres humanos se esbarrando serem humanidade, né? O que que faz esses elementos fazerem parte de um sistema? O que que faz moléculas de hidrogênio junto com moléculas de oxigênio, junto com oxigênio virar água? O que que faz o cosmos, né, se organizar da maneira como ele se organiza e não ser simplesmente uma espuma quântica? O que que faz isso? E aí, né, o que que faz isso? Isso aqui é uma molécula de água. O que que faz isso se manifestar assim? E aí é onde a gente começa a falar de emergência e de sinergia. Olha o conceito, né? Emergência é o surgimento de novas estruturas, padrões, propriedades ou comportamento coletivo, né, de um sistema durante o processo de auto-organização em sistemas complexos que não existem nas suas partes. Então, o que emerge, emerge sendo algo além e maior do que as partes, né? Essa história de que o todo é maior do que a soma das partes. E o que emerge, emerge em resposta a um relacionamento que é sinérgico. Então, para essas moléculas terem essa manifestação, né, gerando uma complexidade elegantemente ordenada, né, que gerou uma manifestação emergente, enquanto propriedade emergente, é a sinergia. A sinergia é a propriedade de relacionamentos mutuamente benéficos, que estão a serviço do sistema alcançar uma meta comum, uma tarefa comum. Isso significa que o todo é maior do que a soma das partes e a emergência é sobre o que se trata esse maior. Quando a gente fala 2 mais 1 é 2 e mais um pouco, né, na guia... Não, no Esperança Ativa, acho que tem isso. 1 mais 1 é 2 e mais um pouco. Esse mais um pouco é o que é emergente. E o que é emergente em resposta a um relacionamento que é sinérgico. Porque se esse relacionamento não é sinérgico, ele é entrópico, ele compromete a complexidade organizada, ele compromete a organização que possibilita gerar emergência. Então, ele leva o sistema a um decaimento, né, de diferenciação, de potencial manifestado. E aí o que é interessante, e aí a pergunta que a Lia trouxe, é que sinergia e emergência, enquanto propriedades, né, de sistemas complexos, anunciam um futuro que é ontologicamente imprevisível. Não tem como a gente falar sobre o que se trata o futuro, porque o futuro é desenhado a depender das propriedades que emergem, a depender do quão sinérgico ou entrópicos são os relacionamentos que estão sendo tecidos estabelecidos dentro de um sistema. Lembrando que relacionamento tem a ver com como a gente troca energia, matéria e informação. Então, em síntese, a história da evolução é isso. Emergência é resultado de sinergia. Sinergia é resultado de relacionamento. Relacionamento é resultado dessas forças atratoras. E aí, o que são, né, essas forças atratoras? O que faz com que um átomo de hidrogênio se relacione com um átomo de oxigênio e gere água? Que força é essa? A definição, né, dentro da ciência, da complexidade de um atrator, é um conjunto de estados em relação aos quais um sistema tende naturalmente e permanece circundando no curso da evolução dinâmica. Gera um processo magnético, né? Existe isso é o que a gente hoje pouco explica, assim. Essa noção de atrator e de emergência e sinergia é o que nas ciências da complexidade aproxima a ciência da poesia. A gente sabe que o princípio da atração é um princípio universal do processo evolucionário, pelo qual coisas separadas têm razões para se unirem. E a razão implica em ter uma vantagem evolutiva. É como se existisse uma seleção natural, né, cósmica do universo, que faz com que esses processos atrativos gerem uma vantagem evolutiva, né? Por exemplo, quando esses dois átomos se organizam em uma molécula como a água, né? A presença da água
onde ela está, gera uma vantagem evolutiva cósmica, né? E honra aqueles princípios de diferenciação, né? O que a gente estava vendo ali. Enfim, honra um princípio de evolução, de complexidade elegantemente organizada. Então, é como se o universo usasse essa ótica para selecionar o que vigora, né? E o que vigora é isso que apresenta uma vantagem evolutiva e que cria as condições para mais complexidade elegantemente organizada e, no caso da Terra, para mais vida, né? E aí ele fala, o Daniel Schmattenberg fala uma coisa muito interessante, ele fala, olha, uma abelha, ela está cumprindo o papel ecossistêmico dela, né? Ela está polinizando flores que criam, né, a atmosfera e propicia a vida, né, de muitos seres vivos, né, e dos sistemas vivos. Só que ela não sabe que ela está fazendo isso e ela não sabe como ela pode fazer isso melhor, no sentido de que ela não usufrui dessa capacidade de consciência autorreflexiva, embora ela tenha agência, tenha intencionalidade e manifeste algo que tem a ver com o que a gente chama de consciência, né? Embora todos esses conceitos sejam bastante controversos, né? Eu nem vou tentar qualificar isso agora. Mas, se a gente considera, então, que ela não sabe que ela está fazendo isso, embora ela esteja fazendo isso, que ela não sabe como fazer isso melhor, nós, ao contrário, não, mas nós, diferente da abelha, a gente tem a possibilidade de realizar um papel singular, né, um papel único no processo evolucionário, e a gente pode pensar sobre como a gente exerce isso. A gente pode, primeiro, entender esse processo evolucionário, segundo, entender qual papel singular nos cabe dentro desse processo evolucionário, e terceiro, avaliar, né, como melhor realizar esse papel singular. E é isso que ele está falando aqui. De uma maneira significativa, eu sou realmente o universo evolucionário, impulsivo, acordado para si, em uma forma que possui uma complexidade ordenada, adequada para contemplar isso. E então você escolhe consciente como participar, e não apenas fazer parte de uma tripulação entediada de uma nave espacial, mas ajuda a orientar a direção da evolução do cosmos. Isso. E eu acho que esse é o ponto, né? A gente está chegando num momento onde essas ciências emergem, dão a condição da gente se ver como processo revolucionário, não como parte da vida, mas como vida, né? Como expressão da vida, também como parte, mas não só como uma parte, né? Como o próprio todo respondendo ao próprio todo. E eu acho que essa é a grande mudança, assim, e quando eu vejo todas as abordagens que eu conheço de aplicação de ciências sistêmicas, elas estão tentando fazer a gente incorporar esse olhar, da gente entender que as nossas impressões, sensações, sentimento, a nossa dor, as nossas percepções, não são só nossas, são desse todo respondendo ao que lhe acontece, né? E quando a gente incorpora, a Joana fala de autoridade, né? A gente reivindicar a nossa verdadeira autoridade, e a nossa autoridade implica se ver como, né, um ser, né, de mais de 4 bilhões de anos, ou como o próprio cosmos, enfim, mais antigo ainda, né? E quando a gente começa a se ver como o próprio processo evolucionário e levar um pouco mais a sério as nossas percepções, não só como resposta ao que nos passa enquanto indivíduo, enquanto partes, mas enquanto sistema, a gente funda uma ética absolutamente diferente, assim, uma ética que radicaliza esse entendimento de uma consciência ecossistêmica, né, ou dessa identidade ecológica, desses círculos ampliados, né, de afeto e de influência.